Amados do Senhor, graça e paz. Tenham todos um excelente sábado. Estou gravando esse pequeno vídeo aí para a igreja, o pessoal do nosso grupo, para falar sobre um acontecimento que vai haver hoje aqui na Betel. Hoje se dará início à primeira célula da Betel. Nós já tivemos uma outra experiência de uma célula e que passou algum tempo ali no sítio e tal, mas eu acho que dessa vez realmente nós vamos estar investindo e trabalhando mais com mais firmeza a implantação de célula na nossa igreja. E o que é uma célula? Célula é um núcleo onde as pessoas se reúnem e ali eles, de uma maneira simples, muito simples e bem informal, aprendem a respeito da palavra de Deus, aprendem a respeito da comunhão, a união, e aprendem a respeito de crescimento, tanto crescimento espiritual, como crescimento como um todo no ser humano. A célula ela é o núcleo que ela trata de sociabilidade dentro da palavra de Deus. A gente junto experimenta um convívio diferenciado. Como assim diferenciado, pastor? A gente vai aprendendo a viver em grupo, que muitas vezes dentro da igreja, a igreja cresce, a igreja tem 10, 20, 30, 50, 100, 200 pessoas, e as pessoas elas ainda são muito estranhas uma com a outra, estão muito distantes. A célula aproxima mais as pessoas e a célula tem mais facilidade de transmitir os ensinamentos do Senhor para as pessoas. Eu quero dizer para os irmãos que eu separei alguns versículos aqui que falam sobre célula de certa forma, como os discípulos viviam reunidos naquela época e aprendiam. Eu quero que os irmãos, se os irmãos quiserem depois consultar e ver aí na sua casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo, ou a respeito de Jesus Cristo. Todos os dias, de casa em casa, com a célula, num momento separado, num grupo separado, de casa em casa os discípulos iam e ensinavam a respeito de Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É isso que a célula faz. Em João capítulo 7, versículo 14 e 15 diz: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então Jesus vivia todo o seu ministério ensinando, e o que nós devemos fazer também, porque nós somos discípulos de Cristo, precisamos ensinar. Nada melhor do que ensinar, do que de uma maneira simples, uma maneira unânime, agrupado, em comunhão, irmanados. Então é muito necessário. A minha visão tem aberto e eu quero mergulhar e ver nessa visão de união, de comunhão, de célula, de aprendizado. E eu sei que os irmãos irão crescer bastante. Eu queria continuar falando com os irmãos que em Atos capítulo 12, versículo 12 diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Sempre eles se reunindo na casa de um, na casa de outro, num lugar, em outro lugar, sempre aqueles grupos esperavam para ele ensinar a respeito da palavra e do reino de Deus. Aqui em Romanos capítulo 16, versículo 5, Romanos capítulo 16, versículo de 3 a 5 diz: saudam Priscila e Áquila, os meus colaboradores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando: meus colaboradores em Cristo Jesus,
arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdo também a igreja que se reúne na casa deles. Mais um versículo que fala da reunião da igreja de casa em casa, de lugar em lugar. Hoje aqui na Betel se inicia a célula VIP. Essa célula é uma célula jovem, mas é uma célula embrionária, é uma célula modelo. Através dessa célula que vai ser daqui os líderes. Quem está à frente dessa célula é o irmão Sebastião e a irmã Alcleciana. E aqui os jovens irão se reunir nesse primeiro dia, hoje, às 19h30. E depois dessa célula, na quarta ou na quinta reunião, já vai ver quais são os líderes que tem aqui, para que eles vão criar outras células. Amém, amados? Então, todos nós que fazemos parte da igreja, vamos participar de uma célula. Agora começa a célula jovem, e daqui a mais uns dias começa a célula de casais. Depois começa a célula das crianças, as células dos adultos, células variadas, e eu acredito que muito em breve, até o final do ano, nós queremos ter, no mínimo, até o final do ano, 10 células. 10 é muito pouco, Eu quero ter 10 células até o final do ano. Mas é muito pouco se os irmãos notarem que a nossa igreja não tem mais de que 15 adultos, 12, 15 adultos, se muito tiver. Se a nossa igreja conseguir montar, estabilizar, criar 10 células, no final do ano nós vamos ter aqui 120 pessoas, porque cada célula ela cresce até 12 pessoas. E eu quero, em nome de Jesus, que até o final do ano, essas células, essas 10 células amadurecidas, prontas já para eclodir, né, para se dividir, para gerarem outras células, eu quero ter até o final do ano 10 células. Se até o final do ano eu tiver 10 células, nós teremos aqui na igreja 120 pessoas. Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, sua oração, seu clamor diante de Deus, sua participação. Incentive o nosso irmão Sebastião, que ele vai ser o supervisor todo esse trabalho de célula. O irmão Sebastião tem se preparado, tem se dedicado, ele está indo para o campo missionário, mas até o final do ano ele vai estar conosco, né? E pode ser até que nós viajemos agora no meio do ano, mais poucos dias, lá no Ceará, quando nós vamos implantar de vez lá todo o trabalho missionário. Estamos aqui preparando irmãos que queiram, o irmão Genivaldo sente um desejo muito grande de partir para a obra missionária, é um sonho dele, nós vamos preparar o casal, e em nome de Jesus, essas células é que vai ser o celeiro de as pessoas virem aprender, virem se unir a nós, para que a nossa igreja ela cresça, o nome de Deus engrandeça e o ministério de Cristo se espalhe por toda a terra. Então, amados, eu conto com sua oração, com sua ajuda, com a sua participação. Ore por essa célula, porque a partir dela é que as outras células vão nascer. Tanto a célula das crianças, como as células dos adultos, célula de casais e tantas outras células que irão ser criadas. Aqui na igreja vai ter uma célula, mas aqui na sala das crianças será uma célula, a célula VIP. E muito em breve vamos ter outra célula ali no santuário, ali no salão. E daqui uns dias nós vamos ter célula no sítio. E depois nós vamos ter célula nas casas dos irmãos que quiserem abrir as suas portas para receber uma célula, receber um grupo de pessoas para oração, para comunhão e para o crescimento da palavra de Deus e do reino de Deus. E depois a célula pode ser no ginásio, pode ser na escola, pode ser na rua, pode ser no campo de futebol, pode ser em qualquer lugar, pode haver uma célula. A célula é um grupo de irmãos que se comprometem a estudar a palavra de Deus, a conhecer melhor o reino de Deus. Para tanto, é necessário que a igreja ore, que a igreja busque de Deus o melhor ensinamento, as melhores condições
de ensinamento e de conhecimento para que esse trabalho seja implantado na nossa igreja. Amém? Graça e paz, Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Fica com Deus.